Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui às aulas de saúde e segurança do trabalho. Nessa data aqui, do dia 27 hoje são 28/8, tá certo? O dia que eu estou gravando para esse segundo encontro pertencente ao terceiro período do segundo semestre das aulas de saúde e segurança do trabalho do IEMA Bacela Portela. Eu sou o professor José Maria, da base técnica, e tenho com a turma 101 e 103 essa disciplina. Tá certo, pessoal? Nós estamos nesse período de aulas remotas, devido à quarentena. E nós estamos fazendo o possível para que vocês recebam o conteúdo que é o início para que vocês possam caminhar nessa disciplina, nesse conteúdo. É um conteúdo bastante amplo, é um conhecimento muito necessário para que vocês possam ser ativos diante da situação, diante da problemática, da emergência, de um acidente, de um incidente, que vocês tenham capacidade técnica para que vocês tomem as atitudes corretas, para que vocês passem por todos os procedimentos necessários, tá certo? Para que não para que haja o mínimo de perdas, ou que não hajam perdas, nem materiais, nem físicas, nem de qualquer outra natureza. Tá certo, pessoal? Nós já tivemos contatos com a inspeção, né? com a teoria das inspeções, para que serve, quais são os principais riscos, né? Riscos biológicos, riscos mecânicos, tá certo? Ergonômicos. Então, toda essa teoria foi vista na primeira aula. Nesta segunda aula, nós vamos reforçar um conceito de responsabilidade social e dar continuidade aos tópicos. Tá certo, pessoal? Então vamos começar com essa pergunta. O que você entende por responsabilidade social? A resposta dela está na ABNT NBR ISO 26000 de 2010. Tá certo? Então a responsabilidade social, ela está muito voltada à ética, às boas práticas de trabalho, né? Está voltada à socialização, à sociedade, à busca pela preservação do meio ambiente, tá certo? E saúde e bem-estar do funcionário. Então vamos ver a formalização dessas palavras, né? Então, a característica essencial da responsabilidade social é a disposição da organização de incorporar considerações socioambientais em seus processos decisórios, bem como a responsabilidade e prestação de contas pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica em comportamento transparente e ético que contribua para o desenvolvimento sustentável, esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de comportamento. Então, durante um vídeo que eu vou passar agora, que a gente vai assistir, vai ser citado muitas normas da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, onde o Brasil também faz parte. Então, a OIT, que é um braço, né, ela faz parte das Nações Unidas, ela tem como objetivo nortear, né, dar condições, tirar dúvidas, criar novas condições, já que o processo de industrialização, o processo de prestação de serviço e o processo de industrialização no mundo, ele sempre está balizado em normas, em leis,
em processos. Então, se o Brasil, um país que está ali entre, não faz parte dos grandes países, mas também faz parte, tem sua contribuição mundial, ele precisa se adequar para que ele possa ter seus produtos vendidos nos grandes centros, que são os grandes consumidores, que tenham respeito social, né, para que ele possa ofertar seus produtos e também receber, né, as grandes empresas, já que se a empresa de fora, uma GE, General Electric, as grandes construtoras, vendedoras de veículos, Chevrolet, japonesas, se elas quiserem entrar no país, o país tem que estar adequado às normas, já que nós estamos numa condição ainda de evolução, de acompanhamento desse crescimento, dessa evolução também tecnológica. Hoje um carro, ele tem os carros de luxo, principalmente, eles têm uma mecânica, uma eletrônica, uma elétrica muito diferenciada, né? Ele tem uma construção já com sistemas de GPS, Androids. Então, nós temos que nos atualizar para prestar esse serviço, né, para estar dentro desse mercado. Tá certo, pessoal? Então, a OIT, ela vai ser muito citada. Nós temos uma infinidade de normas também, mas como a atualização da OIT é anual, então sempre nós estamos com algo defasado. Então, acompanhar as normas internacionais também faz parte do conhecimento técnico, do técnico de segurança do trabalho ou do técnico que está trabalhando dentro de uma empresa que tenha, né, que esteja voltada ao desenvolvimento e à participação nos mercados exteriores ou numa prestação de qualidade, de serviço de qualidade. Tá certo, pessoal? Então vamos ao vídeo. Nós vamos ao vídeo para a gente mergulhar nesse mundo aí relacionado à saúde, segurança e higiene do trabalho. Eu vou disponibilizar o link. Soluções para o caso. Perspectiva da saúde, segurança e higiene no trabalho. O ISO 26000-2010 define que a saúde e segurança no trabalho referencia a promoção e manutenção do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, assim como a prevenção de perigos à saúde causados pelas condições de trabalho. De acordo com a Convenção número 155 da OIT, o ambiente de trabalho, máquinas, materiais, processos e tempo de trabalho deve ser adaptado às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. Por essa razão, entre outras coisas, o ambiente deverá ter um sistema de ventilação e iluminação adequado. A Convenção número 161 e Recomendação 171 da OIT recomenda uma vigilância periódica da saúde dos trabalhadores, incluindo avaliações junto ao médico do trabalho, de modo a garantir o bem-estar dos trabalhadores. A norma de responsabilidade social SA 8000 diz que a empresa deve estabelecer os sistemas para detectar, evitar e reagir às ameaças à saúde do trabalho do pessoal, mantendo registros escritos de todos os acidentes que ocorram no local de trabalho. A recomendação número 178 da OIT recomenda que a duração normal do trabalho para os trabalhadores noturnos não deverá exceder 8 horas num período de 24 horas.
Convenção número 14 da OIT determina que os trabalhadores empregados numa empresa industrial, quer seja pública ou privada, devem beneficiar em cada período de 7 dias de um período de descanso que inclua pelo menos 24 horas consecutivas. O ISO 26000-2010 frisa a importância de uma remuneração justa como fator determinante para garantir a satisfação das necessidades básicas dos trabalhadores no campo da saúde, segurança e higiene. Assim, o cumprimento dessas convenções, normas e regras internacionais e, acima de tudo, o respeito pelo ser humano são fatores determinantes para o sucesso profissional e social de uma organização. Então, pessoal, nós vimos nesse vídeo a consciência, né, a busca pela consciência em relação à qualidade de vida desse colaborador e, consequentemente, a qualidade de vida de toda a equipe, de toda a organização. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade, pessoal. Então, a característica essencial da responsabilidade social é a disposição da organização de... Isso aqui a gente já viu. Vamos para o segundo. Então, reconhecimento da responsabilidade social. Então, você chegou na empresa, é seu primeiro emprego. Então, você vai verificar como é que é o comportamento dessa empresa diante da responsabilidade social. Se for uma grande empresa, uma média empresa, como a Vale, como a Ambev, como a Braskem, que são empresas multinacionais, provavelmente esse conceito ele está bem arraigado, ele está bem forte. Então você vai ter que só cumprir ou dar melhorias. Já em empresas menores, empresas que estão iniciando no mercado, provavelmente você vai ser contratado para construir essa identidade. Então, entre as partes interessadas e a sociedade, convém que a organização compreenda a relação entre os interesses das partes interessadas, que são afetados pela organização, por um lado, e as expectativas da sociedade por outro. Embora as partes interessadas sejam parte da sociedade, elas podem ter interesse conflitante com as expectativas da sociedade. As partes interessadas têm interesses peculiares em relação à organização, que podem ser distinguidos das expectativas da sociedade de comportamento socialmente responsável referente a uma determinada questão. Por exemplo, o interesse de um fornecedor em ser pago e o interesse da sociedade no cumprimento dos contratos podem ser perspectivas diferentes sobre uma mesma questão. O que ele quis dizer aqui, neste desenho aqui, neste quadro aqui, a gente pode ver. Existe a organização e existem as partes interessadas desta organização, que estão bem entrelaçados devido ao contrato, à produção, a todo o sistema que gere recursos, dívidas, pagamentos. Então, a organização e as partes interessadas estão muito próximos e interligados. E o que gera dessa organização? Geram interesses e geram impactos, tá certo? A sociedade, o meio ambiente, indiretamente, né, porque ela não está ligada diretamente à organização, mas ela também recebe impactos e expectativas. Então, a responsabilidade social gira em torno dessas tomadas de decisões, nas expectativas da sociedade diante dessa empresa, diante de como ela se comporta no espaço físico que ela ocupa, tá certo? E no espaço social, e os impactos e a expectativa dessa sociedade. Já a organização, ela responde às partes interessadas, pode ser diante de uma bolsa de valores, né, as partes interessadas têm ações, diante do faturamento, já que muitas vezes o próprio colaborador faz parte desse faturamento, ele recebe
principalmente no exemplo da Vale, ele tem uma participação no lucro. Então, esses impactos diante da sociedade e do meio ambiente, né? Porque se for uma extração de minério, tem um grande impacto ambiental. Então, esse organismo tem que funcionar com boas práticas. Ele tem que ser um relacionamento o mais saudável possível. Tudo bem, pessoal? Nós vamos ficar por aqui para que eu possa fazer os 2 vídeos e não fique muito... Eu não consigo fazer um vídeo todinho porque fica muito pesado, tá certo? Ok, pessoal?